Lopes Lourenço, procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Egrégio Tribunal, eminente Procuradora-Geral da República, doutor Pavy, eminente colega, o tema é, sem dúvida nenhuma, instigante. E o tema é, sem dúvida nenhuma, o 27, parágrafo 1º da Constituição. O 27, parágrafo 1º da Constituição, faz uma distinção, primeiro, entre inviolabilidade e imunidade. Ele não usa um termo genérico, ele usa as duas palavras, evidentemente distinguindo a imunidade material da imunidade formal. Esta é a primeira questão que deve ser observada. E aqui se deve enfrentar uma situação que começou a se espalhar perigosamente, uma falácia do espantalho, dizendo isto automaticamente se estende para todas as câmaras municipais. Não, porque o 29, inciso 8º da Constituição, estende aos vereadores somente a imunidade material. E o 29, inciso 9 da Constituição, estende aos vereadores o regime de proibição, não estende aos vereadores o regime de benefícios. Então, aqui se deve enfrentar inicialmente essa perigosa falácia. Usar o artigo 27, parágrafo 1º, para distinguir imunidade material e imunidade formal para os deputados estaduais, não implica dizer a extensão aos vereadores, simplesmente porque o artigo 29, inciso 8º, deu aos vereadores a imunidade material, sim, deu, na circunscrição do município no exercício do mandato, e o 29, inciso 9, os submeteu às proibições, eu repito mais uma vez com intensidade, proibições dos deputados, mas nenhuma das suas prerrogativas, só as suas proibições. Então, primeiro, se deve afastar com veemência esse risco de se pretender dizer que esta decisão se estenderia aos vereadores. Ora, evidentemente, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando tomou a decisão, que também é atacada pela eminente Procuradora-Geral da República na DPF 497, ela estava inspirada no precedente consubstanciado no RE 456-679, um precedente específico que se reconheceu para os deputados estaduais as imunidades de forma ampla. De forma ampla, não havia uma distinção de outra espécie entre imunidades materiais e imunidades formais. Se estava estendendo as imunidades aos deputados estaduais, as imunidades materiais, chamadas inviolabilidades pelo 27 parágrafo 1º, e também as formais. E há uma outra questão muito importante e delicada que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, cuja relatoria foi do ministro Gilmar, ADI 3208, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia do Rio de Janeiro, de forma pioneira, determinou que cassação de mandato parlamentar era por voto aberto, quando a Constituição Federal determinava por voto secreto. Muito bem, isso gerou uma ação direta de inconstitucionalidade que atacava a regra da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que queria cassar parlamentar somente por voto aberto. E o acórdão de relatoria do ministro Gilmar, ADI 3208, reconheceu o quê? A aplicação do 27, parágrafo 1º, porque notem bem, excelências, o 27, parágrafo 1º não é um dispositivo que estende aos deputados estaduais apenas inviolabilidade e imunidade. É o dispositivo que define o estatuto dos deputados estaduais. Onde está que o mandato deles é de 4 anos? No 27, parágrafo 1º. Onde está que a votação é pelo sistema proporcional? No 27, parágrafo 1º. Onde está as proibições? No 27, parágrafo 1º. Também a inviolabilidade, a imunidade e todas as demais questões. O 27, parágrafo 1º, na verdade, ele condensa o estatuto do deputado estadual naquele seu dispositivo. Nós temos que reconhecer que essa nossa federação nos cria uma situação de perplexidade em que não cabe às assembleias legislativas disciplinar absolutamente nada sobre deputados estaduais sob pena de violar o 27, parágrafo 1º. Bom, sobre o precedente da eminente relatora, eminente presidente, ministra Carmen. O caso de Rondônia, o HC de Rondônia, ele realmente tinha uma excepcionalidade inescondível. Ele envolvia 23 em 24 deputados.
isso, o voto da ministra Carmen, que é preciosíssimo, destaca com clareza que era um HC para discutir essa questão da imunidade num momento em que como é que se ia fazer esta votação. No Rio de Janeiro, que eu acompanhei com cuidado o caso, era 3 deputados em 70, não eram 23 em 24, como nesse precedente da ministra Carmen. E, salvo engano, em Mato Grosso, mas há colegas que vão me corrigir, eu acho que é 1 em 24. Ou seja, o precedente levantado do HC, relatado pela ministra Carmen, é excepcional, sim, não há dúvida, porque ele envolveu uma situação de extremo, o grau de envolvimento era extremo, o número de parlamentares era muito grande. Por fim, é muito importante destacar-se a questão dos governadores, porque aqui há um problema que tem que ser enfrentado com algum carinho. Em primeiro lugar, a Constituição Federal não tem um dispositivo que estenda a governador nenhum tipo de prerrogativa do presidente da República. Só eleição em 2 turnos para o artigo 77. Mas isso não tem nada. Ao contrário dos deputados estaduais, a Constituição Federal não botou nenhum dispositivo dando nenhuma prerrogativa para o governador. E o que aconteceu então? Aconteceram 2 fases na jurisprudência do Supremo. Pedindo licença ao ministro Celso e ao ministro Marco Aurélio, que estão desde a primeira fase, houve aquela questão inicial de sim, as assembleias estaduais de todos os estados fizeram regras do tipo que o governador não podia ser processado. E houve uma série de adins, salvo engano, julgadas. O relator era o ministro Ilmar, posso estar equivocado, mas o relator era o ministro Ilmar, e essas disposições foram, evidentemente, declaradas inconstitucionais. Ótimo, nada a dizer. Depois surgiu, e aí é um caso também antigo, que o decano vai lembrar-se bem, o famoso problema Valdir Pires versus Antônio Carlos Magalhães. Houve um problema de querela entre Valdir Pires e Antônio Carlos Magalhães, em que o Supremo começou a desenvolver no inquérito 417 uma tese segundo a qual a licença para processar o governador da Assembleia Legislativa decorria de um princípio federativo, voto relatoria do ministro Moreira Alves, no sentido que, como a Constituição de 88 inaugurara uma situação revolucionária, em que um tribunal da União julga o governador a partir da denúncia de um procurador-geral da República, dizia aquela linha de entendimento que isso poderia ocasionar uma intervenção indireta. Por que eu estou rememorando esse caso? Por uma questão essencial, para que se afaste a ideia de que aquele entendimento, superado pelo plenário como já foi, tivesse, ainda que vagamente, algo a ver com simetria. Não tinha. Aquele precedente antigo estava todo baseado numa concepção de federalismo que, sim, o plenário superou, mas que não, em nenhum momento, aquela antiga composição usou a expressão simetria. Por quê? Porque nós não estamos aqui enfrentando esse problema dos deputados estaduais à luz de um problema de simetria. O que nós temos é uma regra na Constituição Federal, já aplicada mais de uma vez pelo Supremo, que estende para mal ou para bem para os deputados estaduais, não só as imunidades materiais, mas também as imunidades formais. E esta regra foi a regra com base na qual o Supremo interpretou no 456.679 e a Assembleia Legislativa usou para tomar as decisões que tomou. Então, é essencial afastar-se a ideia de simetria para que não se diga que se busca uma ideia de paralelismo. Não, o que se busca é a obediência a uma regra na Constituição Federal, que pior, nem se as Assembleias Legislativas quisessem, poderiam dizer o oposto, porque elas aí incorreriam numa inconstitucionalidade em relação ao artigo 27, parágrafo 1º. Por todo exposto, então, a Assembleia Legislativa pede que seja julgado inteiramente improcedente esse pedido. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.